muita alegria e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito interessante. É uma questão polêmica, ainda controversa, dentro do meio espírita e que, com certeza, a gente tem dúvidas de como a gente deve proceder. Muitas vezes barrado por informações imprecisas, por crenças e por coisas que vão passando, informações que não são o reflexo da realidade, a gente acaba, muitas vezes, tomando decisões que poderiam, de alguma forma, facilitar até a nossa vida ou na vida dos nossos entes queridos, nos momentos difíceis, que são aqueles em que um ente querido vem a falecer. Por mais que a gente seja espírita, que a gente acredite na vida após a morte, o falecimento, a perda de uma pessoa querida, é sempre um momento de tristeza. E o tema de hoje, eu acredito que nos ilustra com informações que podem, de alguma forma, amenizar esse sofrimento que sempre ocorre. E então, o tema é esse, quer dizer, a cremação. E na visão espírita, porque mesmo dentro da doutrina, não existe uma posição definida, uma norma, uma regra. E aí? É melhor cremar ou sepultar? Você sabe qual é a posição sobre a cremação na visão do Espiritismo? Esse é um tema muito interessante. A visão espírita sobre a cremação, mas que ainda provoca alguma confusão, principalmente entre os iniciantes nos estudos da doutrina espírita. Como há muita desinformação entre a comunidade espírita sobre os efeitos espirituais durante o processo de cremação do corpo e o que acontece com o espírito logo após a morte, a gente preparou aqui um conteúdo para tentar esclarecer melhor esse assunto. Então, a partir de agora, hoje, vamos abordar a cremação na visão espírita com base nas obras da codificação. Eu digo das obras da codificação porque a gente não tem, a gente tem, ao contrário, alguns autores, alguns livros espíritas que não vão de encontro com a posição do Chico Xavier, de Emmanuel, que são os expoentes, digamos assim, em especial para nós, que temos como mentor maior o Chico Xavier. De modo que vocês vão poder esclarecer suas dúvidas e conferir respostas oferecidas, então, pela literatura espírita. Quando a pessoa morre, o que acontece com o espírito logo após a morte? É importante frisar isso. Ou seja, para onde vai o espírito imediatamente após o seu desprendimento da carne? Como explica Allan Kardec no livro Céu e Inferno, o destino do espírito segue o seu estado de consciência. Ou seja, a sua morada após a morte do corpo depende da bagagem que ele carrega pelos atos praticados na Terra. Cabe acrescentar ainda que as habitações espirituais em que se abrigará, nada é definitivo na nossa existência eterna. Nós vamos mudando as nossas condições, o nosso entendimento, a nossa evolução de acordo com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. Ainda que o espírito seja encaminhado para uma dimensão menos elevada, logo após a sua partida, ele pode se regenerar e se transferir para uma região superior, menos densa, com menos sofrimento, de acordo com a afinidade fluídica e da sua situação moral e espiritual. Agora, com relação à separação do corpo e do espírito, é importante destacar
que eles são ligados por um envoltório fluídico, né? O nosso perispírito. O perispírito, então, se desliga lentamente do corpo físico e cessa a influência do fluido vital que alimentava a vida material, permitindo, assim, a liberdade do espírito que se desprende do corpo, mas continua com o seu envoltório perispiritual. Aí tem um detalhe importante que a gente precisa observar. Vou repetir. O perispírito acompanha o espírito, ele não fica preso ao corpo logo após o falecimento. Então, tudo o que acontece após o desprendimento do espírito, o perispírito leva com ele, vai com ele. O perispírito, então, se desliga lentamente do corpo físico e cessa a influência do fluido vital que lhe alimentava a vida material, permitindo, então, a liberdade do espírito que se desprende do corpo, mas continua com seu envoltório perispiritual. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece como isso ocorre. Na pergunta 155, ele pergunta aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta é: desligando-se os laços fluídicos que a retinham. Ela se desprende. Pergunta 155A. A separação se verifica instantaneamente após uma transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? A resposta é não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse liberado. Os dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco da sua ligação com o corpo físico. Os vínculos se soltam e não se rompem. É diferente. Então, a cremação, como ela é feita? Como funciona na prática a questão da cremação? A cremação é uma técnica funerária milenar. Ninguém realmente sabe quando se iniciou o processo de cremação, mas existem evidências de que pessoas foram cremadas na China até mesmo em 8.000 anos antes de Cristo. No entanto, a maioria dos especialistas conclui que a cremação se tornou proeminente, mais comum, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ainda na Idade da Pedra Lascada. Acredita-se que a prática tenha iniciado na Europa e no Oriente, e depois se espalhou para a Europa no período da Idade da Pedra. Existem evidências do processo de cremação em uma cerâmica ornamentada escavada na Rússia. Na Idade do Bronze, o processo de cremação se espalhou para Espanha, Hungria, Itália, Portugal e Irlanda. Séculos mais tarde, grupos como os maçons, que eram revolucionários e anarquistas, praticaram a cremação como uma maneira de reduzir a influência da Igreja Católica. De fato, a Igreja Católica Romana se opôs à cremação até o século XX. Na Ásia, a cremação era praticada na maioria das vezes, principalmente pelos budistas, tanto na China como na Coreia. Então, de modo que vocês vejam que o processo de cremação moderno teve início no final dos anos 1800. Como eu já tinha dito, só agora, já no século XX, que a Igreja Católica Romana liberou, em 1963, depois na prática no Brasil, para a primeira cremação oficial no Brasil, ocorreu em 1974. A prática da cremação se tornou usual. Então, a cremação, ela consiste em reduzir um cadáver a cinzas por meio de um processo de incineração. Essa é uma alternativa ao sepultamento que, além das razões individuais, também pode ter motivação ecológica, uma vez que
é um processo térmico controlado, menos prejudicial ao meio ambiente. Mas antes do corpo ser cremado, ocorre então o velório e a cerimônia de despedida do falecido. Em seguida, ele fica armazenado em uma câmara fria por, no mínimo, 24 horas, de acordo com as normas legais. Pode haver aí algum questionamento da família com relação à causa-morte, que seja requisitado uma outra autópsia, uma outra investigação qualquer. Então, os crematórios ficam com o corpo depois da cerimônia de despedida durante, no mínimo, 24 horas, né? Então, lá, o cadáver é preparado para o processo de cremação. Como assim preparado? É porque alguns objetos não podem ser cremados junto com o corpo. Antes de todo o processo de cremação ser iniciado, o corpo então passa por uma preparação onde todos os objetos metálicos são retirados do corpo, como placas, próteses, pinos, joias, uma vez que estes materiais não são inflamáveis. Um ponto muito especial, muito importante de ser destacado é o caso de pessoas que têm um marca-passo. Sob hipótese nenhuma, um corpo pode ser cremado com marca-passo, porque ele pode explodir na alta temperatura da câmara e causar danos. Depois, então, de um período, né, que pode ser variável, mínimo 24 horas, é levado a um forno com temperatura entre 1.400 e 1.800 graus, onde ele permanece por cerca de 2 a 5 horas. A cremação em si, então a incineração, demora aí de 2 a 5 horas. Finalmente, então, as cinzas são entregues para famílias, né, dentro de uma urna metálica ou cerâmica, de acordo com o prazo combinado com o crematório. Há muitas dúvidas, muitos questionamentos ainda sobre a cremação. O que diz o Espiritismo sobre o que os espíritos acham da cremação? O fato é que a doutrina espírita não aconselha nem se opõe à cremação. Não há menção ao processo de cremação nas obras da codificação. Quer dizer, nos livros, nas obras básicas, Kardec não menciona, né, não existe uma pergunta no Livro dos Espíritos específica, né, solicitando a orientação dos espíritos com relação à cremação. Contudo, durante uma entrevista no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, e no livro Lições de Sabedoria, da doutora Marlene Nobre, que reúne vários ensinamentos de Chico Xavier, especificamente no capítulo 49, intitulado Transição, Suicídio e Reencarnação, a doutora Marlene Nobre pergunta a Chico Xavier se o espírito sente os efeitos da cremação, se ele sofre dor e quantas horas devemos esperar para efetuar a cremação. E a resposta do Chico em ambas as ocasiões foi: já ouvimos abnegado benfeitor Emmanuel a esse respeito. E Emmanuel diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de espera, 3 dias. Agora, é 3 dias desde o momento do falecimento até a ocorrência da incineração propriamente dita. Então, normalmente, aqui no Brasil, se tem o hábito de fazer a preparação do corpo, o velório e o enterro no período de 24 horas. Aí tem, então, só mais 48 horas que o corpo deve ficar, porque aí tem mais 24, que é o período que os crematórios mantêm o corpo resfriado por determinação legal. E aí
Então, demora apenas mais 24 horas para que cumpra-se as 72 recomendadas pelo Emmanuel. E isso poderá ocorrer, deve acontecer, porque eles mantêm o corpo numa geladeira, num ambiente resfriado. Crematórios, já cientes de que a doutrina espírita tem essa orientação básica, eles se dispõem a atender esses pedidos, tá? Então, é importante ressaltar que esse período de espera não é um posicionamento da doutrina espírita propriamente dita, né? Mas sim uma recomendação vinda da espiritualidade. Isso significa que nem sempre após o encerramento da cerimônia e de despedida, o corpo vai ser cremado na sequência, imediatamente cremado. Temos aí esse período de no mínimo 24, mais o tempo então de espera para cumprir as 72 horas. Mas afinal, durante a cremação, o espírito sentidor, o que nos diz a doutrina sobre essa questão? Emmanuel abordou esse tema, esse assunto, no livro Consolador. Segundo ele, na questão 151, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E a resposta de Emmanuel é: na cremação é importante exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, demorando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde ele extinguiu o tônus vital, mas que nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a presença da alma para as sensações da existência material, estão presentes. Então, a morte ou o processo escolhido para a despedida do corpo físico não apresenta perturbações ao espírito daqueles que têm a sua consciência no bem. Então, a resposta para essa pergunta, durante a cremação, o espírito sentidor, a primeira resposta é não. Por quê? Porque o espírito e o perispírito, neste período, já completaram o ciclo de desligamento do corpo. Pode ocorrer até do espírito já mais preparado e livre de um período de sofrimento nessa transição, deles assistirem, de eles estarem presentes ao próprio enterro. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? E a resposta é: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação, né? E essa perturbação, que se segue à separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E a resposta é não, porque ela depende da elevação de cada um. A perturbação espiritual após a morte tem relação com o modo que o indivíduo viveu na Terra. Aqueles que eram muito apegados à matéria tendem a sofrer mais com a passagem. Já as pessoas com maior consciência espiritual logo se libertam da impressão da carne. Então, é melhor ser cremado ou ser sepultado? Cremar ou sepultar? No momento da morte de algum ente querido, a gente tem que tomar muitas decisões, e entre elas, como vai ser, né, sepultado ou cremado o corpo do nosso ente querido. Em muitas das vezes, ainda em vida, o indivíduo expressa a sua preferência. É preciso respeitar a vontade daquele que partiu. Agora, se você está pensando sobre o assunto com o intuito de orientar a sua família para o momento da sua própria morte, deve levar em conta a
apenas questões individuais da sua decisão. Isso porque, então, o Espiritismo não manifesta nenhuma predileção sobre os processos. Não existe qualquer tipo de sugestão dentro da doutrina com relação a isso. Também existem crenças particulares sobre a cremação que o Espírito vem esclarecer. Não é verdade, por exemplo, que cremar o corpo faz o espírito sofrer, como nós já vimos. Outra dúvida frequente é sobre o que fazer com as cinzas depois da cremação. Nesse caso, cada pessoa encontra a sua maneira de homenagear o ente desencarnado. Há quem espalhe as cinzas em lugares que o falecido gostava, opte por jogar no mar, transformar em árvores ou até transformá-las em cristais. Por isso, é importante lidar com a situação de maneira positiva, pois as ações e pensamentos dos que ficam são essenciais para impulsionar o progresso de quem partiu. Lembre-se de que o desencarne é algo natural, que o espírito permanece sempre vivo. Nós somos seres eternos. E para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho sobre as outras religiões, só por curiosidade. Quer dizer, as outras religiões, como se posicionam? De um modo geral, a maioria das religiões não proíbe a cremação do corpo. O hinduísmo, por exemplo, é a religião mais favorável à cremação, já que acredita que o fogo é purificador. Adventistas, budistas, católicos, evangélicos e ubandistas também permitem a opção de cremar. Às vezes com algumas ressalvas, como no caso do Espiritismo, esperar aquelas 72 horas para o ritual. Vale lembrar também que as religiões mais conservadoras, que seguem veementemente as escrituras do Velho Testamento, preferem optar pelo sepultamento. No entanto, após a pandemia, agora do Covid-19, algumas religiões, como a Congregação Cristã do Brasil, já têm flexibilizado essa alternativa. Já no caso do judaísmo, do islamismo e do candomblé, a cremação geralmente não é aceita, porque seus seguidores acreditam que o retorno do corpo à terra, o sepultamento, então completa o ciclo da vida. Da terra viemos, para a terra voltamos. De modo que a prática da cremação tem aumentado muito nos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo. Em 2020, mais de 12 mil corpos foram cremados apenas na cidade de São Paulo, o que corresponde a aproximadamente 1.000 cremações por mês. Já o Japão, por exemplo, crema 98% da população funerária aqui, dos cadáveres. Logo abaixo temos o Canadá, depois os Estados Unidos, França e Inglaterra, que cremam entre 70% a 80% dos falecidos. Enfim, a conclusão é que, na visão espírita das alternativas logo após a desencarnação, a escolha entre as opções é de caráter individual, ou seja, com base na preferência pessoal, né? Como não há informações precisas, né, que a gente já falou, a gente então deve se valer dessas orientações, principalmente do nosso querido Emmanuel, através do Chico, que é esperar as 72 horas. Bom, vamos então para a segunda parte, sem mais delongas. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, muito bem-vindos, muito obrigado. O assunto ele é realmente polêmico, o Apolo citou muito bem aí, a escolha é individual, mas nós precisamos pegar o fundo espiritual de cada um de nós, aquilo que nós temos de resistência. Por exemplo, muitas vezes qualquer abalo físico leva a gente para depressão. Às vezes uma dor, qualquer problema que a gente tem, desestrutura. Então nós precisamos pensar muito bem para tomar uma decisão. Seja em relação à doação de órgãos, que nós já comentamos aqui, seja em relação à cremação. E ele pegou muito bem o livro Consolador do Chico Xavier, que aconselha 72 horas para poder ser cremado. Mas vamos pegar um exemplo
de quem realmente prega a doutrina espírita, dos missionários, principalmente da doutrina espírita, porque já que nós estamos no centro espírita, vamos falar do espiritismo. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Carba Schutel, Bezerra de Menezes. Não vamos relacionar mais, porque já dá para a gente ter uma ideia. Nenhum deles foram cremados. Alguém deles do órgão, e foram missionários, tinha conhecimento da doutrina espírita. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: por exemplo, eu não vou ser cremado, já o Ed, ele já assinou tudo para ser cremado. Aí nós vamos pegar o livro Céu e o Inferno, e nós não vamos nem falar dos espíritos sofredores, nós vamos pegar lá uma parte onde fala dos espíritos medianos, que nem nós assim, medianos. E nós vamos ver a situação deles, dando declaração por Allan Kardec, depois de muitos anos, inclusive desencarnado. Nós vamos pegar isso nos livros do André Luiz, que foi muito importante para nós, a obra do Chico Xavier, trazendo espíritos que ainda estão ligados ao corpo, estão com o corpo espiritual do outro lado, mas sente tudo. Nós podemos ver isso na mesa aqui. Os espíritos que vêm falando que está doendo isso, doendo aquilo, doendo não sei o que mais. Por quê? Porque ele está sentindo aí do reflexo de quando ele estava encarnado no corpo físico. Na doação de órgãos, nós vamos ver uma comunicação de um jovem, por intermédio do Chico Xavier, que ele desencarnou e a família autorizou a tirar o coração dele, num transplante. E ele sente. E aí é necessário socorro espiritual para que ele se desligue dali, porque ele estava sentindo tudo. Aí tem um filme muito interessante esse filme, acho que muitos aqui já assistiram, onde a noiva, ela praticamente vende o coração do noivo. A Vida por um Fio, mas tem uma sigla antes, A Vida por um Fio, da Jéssica Alba. Nós vamos ver lá, aquilo ali é uma realidade aquilo ali, isso nos transplantes de órgão. Já na cremação nós vamos ver que se a pessoa realmente não estiver preparada, ele pode sentir o reflexo. Por isso das 72 horas que o Emmanuel falou que é tranquilo, não tem problema nenhum, desde que a pessoa esteja realmente preparada. Quantas coisas que nós achamos que estamos preparados na nossa vida e quando acontece a gente se desestrutura, principalmente em relação a uma doença ou uma perda de alguém. É muito difícil para nós. Então vocês imaginam toda a situação, nós temos que pegar toda a parte espiritual. Feliz, e eu admiro inclusive aquele que realmente está desprendido para ser cremado. Eu tenho medo. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho medo, eu não vou ser cremado não. Nós vamos ver que muitos não querem nem ser enterrados. Teve um senhor que ele pôs até televisão no túmulo dele, instalou, acho que todo mundo viu lá no Nordeste. Eu não sei como não roubaram a televisão, porque a televisão era grandona. E ele fez um encanamento, porque ele falou que não queria ter falta de ar. Imagina que é uma coisa ainda que nós não estamos preparados ainda para isso daí. Mas aquele que estiver, como o Apolo falou muito bem, eu gostei muito, opção de cada um, escolha de cada um, preparação de cada um. Feliz aquele que já está desligado do corpo a ponto de ser cremado. Mas que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.